Hebreus, no capítulo número 12. Amém? Amém. Hebreus 12, versículo 4. Amém? Acharam aí? Hebreus 12, versículo 4. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Vamos ver os versículos 5 e 6. E também o versículo número 7. Vamos ler ali? Já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Amém? Amém. O texto de hoje é o versículo 4. Volte os olhos novamente para ele. Vamos ler juntos o versículo número 4. Pode colocar ali. Diz, olha, vamos ler nessa versão que está ali. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Amém. Pai Celestial, nessa noite nós estamos pedindo ajuda dos céus, pedindo que o Espírito Santo possa, Glória a Deus. com toda liberdade, falar a cada um de nós. Amém. Queremos ouvir não uma palavra do pastor, mas queremos ouvir uma palavra do Supremo Pastor, Aleluia. o dono da igreja. Nós queremos nessa Amém. noite receber uma palavra do coração do Pai Amém. para o coração dos filhos. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. Hoje à noite o tema da meditação que o Senhor colocou no meu coração é lutando contra o pecado. Você tem lutado? Eu gosto muito das palavras de Paulo. Paulo disse, olha, às vezes eu tenho que lutar até batendo em mim. Ele usou essa expressão muito forte ali no capítulo 9 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nos versículos 26, ele disse, eu esmurro o meu corpo. Versículos 26 e 27, eu dou uma surra em mim. Eu estou lutando, não sem um alvo, não sem um propósito. Eu estou lutando, me autodisciplinando. Paulo era um daqueles que dizia, eu não quero pregar para muita gente, ganhar um monte de almas para Jesus. Está lá no versículo 26 e 27. Levar um monte de gente para o céu e eu mesmo ficar de fora dele. Já imaginou, queridos? Paulo estava dizendo, eu não quero ser um ganhador de almas e a minha alma ficar fora do céu. Então ele disse, quanto a mim, eu estou lutando não sem meta. Eu estou desferindo golpes não no ar, mas eu esmurro meu corpo e eu reduzo a servidão, para não vir o caso de eu ganhar muitos e eu mesmo perder o céu. Mais um dos textos que diz que tem que cuidar para não perder o céu. Paulo disse, não é que os céus é ganhado por esforço, mas irmãos, eu gosto de Jesus. Jesus, certa ocasião, ele disse assim, olha, desde os dias de João Batista até o dia de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que não se esforçam de maneira nenhuma entrarão nele. Mas pastor, Jesus falou isso?
Quer dizer que Jesus disse que eu tenho algum mérito para entrar no céu? Não. Para entrar no céu, irmão, é só pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Glória a Deus. Isto não vem de vós, é dom maravilhoso de Deus. Amém. Mas uma vez que eu tomei posse da salvação pela graça, eu quero dizer para você que o diabo vai tentar roubar. O diabo vai fazer tudo para tirar você. Por isso Paulo disse: eu estou lutando. Essa luta que Paulo estava dizendo, esse esforço que Jesus estava declarando, queridos, é essa parte humana. Nós, eu falei hoje de manhã aqui, somos seres humanos dotados de liberdade de tomar decisões, dotados dessa capacidade linda dada por Deus de fazer escolhas. E as nossas escolhas, elas muitas vezes, irmãos, se nós não cuidarmos, nós escolhemos aquilo que é bom para a carne, mas é triste para o espírito. É bom para satisfazer os desejos e prazeres momentâneos da vida, mas tira-nos do caminho que é o céu. A minha aguinha não chegou, mas ela chega. Irmãos, é que hoje eu tenho um pouco de tosse, aí preciso de um pouquinho de água. Esse versículo número 4 de capítulo 12 diz assim para mim e para você hoje à noite: na sua luta, na minha luta contra o pecado, será que eu estou lutando até o sangue? Olha para o teu irmãozinho aí e diz assim: meu irmão, a luta está séria mesmo? Está séria? Está lutando mesmo? Amém? A Bíblia diz, irmãos, que nós temos, obrigado querido, que guardar a nossa coroa. Não é verdade? Temos que cuidar. A salvação é um presente de Deus, mas protegê-lo cabe a mim e a você, amém? Não é verdade? A salvação é um brinde, é um presente da graça de Deus, mas nós devemos vigiar. O próprio Jesus disse: orai e vigiai, para não cair, para o diabo não levar você. Pedro disse: olha, ele está sempre ao derredor, sempre procurando uma oportunidade de nos derrotar. Mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Por isso, eu quero dizer para vocês: ser cristão é uma batalha de 24 horas. Amém. Tanto que é uma batalha que Jesus, lá no livro do Apocalipse, várias vezes ele diz assim: aquele que vencer. Se é aquele que vencer, então significa que nós estamos aqui na terra numa batalha constante, numa guerra constante. E o Senhor Jesus sempre diz: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa, ao vencedor dar-lhe-ei aquela posição ao meu lado. Meus amados, hoje à noite eu quero falar desta ousadia do cristão. Sabe por quê? Porque nós temos três inimigos que sempre vamos batalhar com eles enquanto vivermos nessa terra. O primeiro deles é o diabo. Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir. Sempre a Bíblia diz que ele está
fazendo uma visitinha. Sempre ele está fazendo uma visitinha. Nós temos o outro inimigo, que é o mundo. E é desse mundo que eu quero falar também um pouco hoje à noite. Tanto é que Paulo, escrevendo a epístola aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele disse: não vos conformeis com este mundo. Jesus disse: olha, eles não são do mundo, assim como eu não sou. Por que, queridos? O mundo é um inimigo. O mundo como sistema, o mundo como o meio dominado, esse meio que nós vivemos e convivemos com ele. Você bota o pé de fora da sua casa ou dentro da sua casa, o mundo tenta entrar. Entra ou não entra na telinha? Liga lá a telinha, está o mundo lá, está o diabo lá querendo te convencer que aquilo é certo, não é verdade? Principalmente, querido crente, pelo amor de Deus, não assista a novela da Globo, não. Sou inimigo da Globo, não assista essa desgraça, porque se você tem graça, aquilo é desgraça pura, não é, irmãos? Aquilo é lixo, é o inferno aberto, é a boca do inferno dizendo: crente, vem pra cá que eu quero te comer. É o Satanás puro, irmão, é o Satanás puro. Você está entendendo? Mas isso é o mundo entrando aonde? Dentro da casa do crente. Dentro da casa do crente. E aí, irmãos, é que eu pergunto: tem que lutar até o sangue. Em outras palavras, a minha carne gosta, mas o meu espírito não. A outra luta, outro inimigo que eu tenho que lutar com ele enquanto vivo nessa terra, irmãos, é a carne. Não carnalidade, presta atenção, a carne. Jesus disse assim: olha, o espírito está certinho, o seu espírito está na posição certa. Você focou na cruz, você aceitou a graça salvadora, Jesus disse: está certinho. Mas ele disse: a carne todavia é fraca. Vamos dizer juntos: a carne é fraca. Sabe por quê, queridos? Nós estamos nesse mundo aqui, e por isso hoje à noite, como vencer esses três inimigos? Esses inimigos que nós convivemos, que nós batalhamos contra ele diariamente. Para vencer o diabo, Jesus diz assim: como que você vence o diabo? Jesus diz: vence pela palavra. Amém. Amém? Amém. Quando o diabo, irmãos, veio tentar a Jesus, e quer dizer para você que não foi só naquela tentação que Jesus teve depois de jejuar 40 dias, concorda? Jesus jejuou 40 dias e logo que Jesus termina o jejum, aparece o capeta. Jesus vai ser duramente tentado pelo Satanás. E ele venceu Satanás em cada uma das tentativas com o quê? O Satanás usou a própria palavra para tentar, irmãos, a Jesus. Pode deixar que depois eu pego. Mas Jesus venceu Satanás sempre dizendo: está escrito. Hoje eu quero fazer um apelo para a igreja aqui presente. Hoje de manhã eu falei, queridos, que não tem jeito de ser santo se a minha santificação não for operada pela ação da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como espada de dois gumes, que ela divide juntas e medulas, que ela divide a consciência, ela penetra no fundo da alma do ser humano. Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus é a palavra encarnada. E quando ele orou pedindo: Pai, santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, que a Bíblia, apesar de ser impressa numa gráfica, numa editora, para mim, ela é a palavra inspirada de Deus. Você crê? Diz amém? Amém. Porque ela é a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, quero mais uma vez fazer um apelo para você que nesta noite está aqui me ouvindo. Se você não é um crente chegado na palavra, não é uma pessoa que gosta muito de ler a Bíblia, vai para sua casa hoje com vergonha, ajoelha lá na beirada de sua cama e diz: Deus, jamais quero continuar cometendo este pecado de tentar guiar a minha vida, de tentar padronizar a minha conduta cristã fora da sua palavra. Senhor, renova em mim o apetite, o desejo. Bem-aventurado é aquele que tem fome. Quando Jesus falou, irmãos, de um nosso relacionamento com Ele diz: você tem que me conhecer, e são as Escrituras que falam de mim. Jesus estava dizendo: vocês querem me conhecer? Me conheça através da Escritura, porque elas dão testemunho a respeito de mim. Amém. Amém, queridos? Amém. Por isso, nessa noite, meus amados irmãos, vamos gastar um pouco mais de tempo com a palavra? Vamos? Amém. Vamos pedir ao Senhor, que o Senhor me ajuda a administrar melhor o meu tempo livre. Ajuda-me a não gastar tanto tempo livre com coisas que são fúteis. Não quer dizer que às vezes são coisas erradas, mas que eu possa gastar um pouco mais de tempo meditando, buscando. Outra coisa, irmãos, se você pode, não estou dizendo que não pode, Deus nunca vai pedir da gente que não pode. Se você pode participar de mais atividades da igreja, nós somos uma igreja muito bíblica. Eu louvo a Deus, irmãos, pela igreja do Nazareno, que não é uma igreja muito baseada em programas, mas uma igreja bem forte na palavra. A igreja que nós dedicamos uma manhã de domingo para estudar a Bíblia. Várias igrejas tiraram da sua programação o estudo da Bíblia. Irmãos, como é bom estudar a palavra de Deus, compartilhar, irmãos fazendo perguntas, está entendendo? Estudar a palavra de Deus. Somos uma igreja que reunimos no meio da semana. Somos uma igreja que os jovens reúnem para estudar a Bíblia toda semana. Jovem, você que está hoje à noite aqui, venha. Toda quinta-feira os jovens estudam a Bíblia, meditam na palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos, que eu estou falando isso? Porque nós devemos estar juntos. A igreja primitiva era uma igreja mais abençoada que a igreja de hoje, mais fervorosa que a igreja de hoje, e o que o poder de Deus operava mais nela, porque diz que diariamente perseveravam reunidos e estudando a doutrina dos apóstolos, que era nada mais nada menos tudo que eles ouviram de Jesus e que agora ensinavam. Amém, queridos? Amém. Então, o meu apelo hoje à noite: quer vencer o diabo? Vençam na palavra. Quando ele te tentar, você diga assim: olha, na minha Bíblia, na palavra de Deus, está dizendo que eu não devo fazer isso não, porque eu conheço. Porque Deus diz, irmãos, uma época o povo de Deus estava tão longe da palavra, tinham abandonado, tinham largado a lei, tinha deixado a lei, tinha ficado só com a tradição. E Deus então diz: sabe por que esse meu povo está errando? Esse povo erra porque não me conhece, por falta de conhecimento. Irmãos, eu não posso fazer escolhas baseadas naquilo que eu não conheço, concorda? Eu não posso tomar decisões para aquilo que é desconhecido para mim. E a ignorância voluntária, Deus não gosta. Não, irmãos.
Deus não gosta. O que diz lá Romanos 2:2? Você consegue dizer esse versículo de cor? E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela razão do vosso amém, amém? Amém. Glória a Deus. Porque senão o mundo vai tentar me enrolar, concorda ou não vai? O mundo vai tentar me enrolar. Então disse: não posso me conformar com este mundo, que eu vivo nele, mas eu devo ser transformado pela razão, e não pela emoção, mas pela razão do meu entendimento. Conheça a verdade, que essa verdade te liberta. Aleluia. Conheça a verdade, que você vence o inimigo. Amém, meus queridos irmãos? Como vencer? O diabo, Jesus o venceu pela palavra. Jesus o venceu pela palavra. E ele diz assim: vós já estáis limpos pela minha palavra. Quer viver uma vida santa? Uma vida pura? Jesus disse que a palavra, ela tem poder de limpeza, irmãos. Amém. Ela tem poder de limpeza. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Isso está no capítulo 15 de João, ali no versículo número 3, no versículo 4, por aí. Cada você acha. Amém? Amém. O mundo. Como é que eu venço o mundo? Jesus disse assim: olha, eu não posso tirar você do mundo. Seria bom se pudesse tirar, não posso tirar não. E ele até orou para o pai também: pai, não tira não. Tem umas pessoas até que a gente ora: oh Deus, tira, melhor tirar agora do que perder, né? Mas Deus só tira na hora certa, viu, irmãos? Amém? Amém. Tem muita gente que fica pedindo para ir. Não, Jesus nunca orou para o pai tirar você, irmão. Na hora que ele quiser recolher, recolhe. Mas uma coisa ele orou assim: olha, pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Olha o que eu vou dizer. Jesus quer hoje à noite que você entenda uma lição. Deus não quer tirar você do mundo, mas quer tirar o mundo de você. Amém. Amém? Amém. Você tem que ficar aqui no mundo, mas Jesus disse: eles não são mais deste mundo. Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Deus quer nessa noite que eu e você, queridos, entendamos essa grande e maravilhosa verdade. Ele nessa noite orou por nós, clamou ao Pai por nós. Ele sabia que aqui na terra nós seríamos diariamente testados, e hoje à noite aceita o conselho da palavra de Deus. Hoje à noite, meu irmão, batalha mais forte a sua fé. Amém. Batalha mais forte. Esforce mais um pouco do que você tem esforçado. Se nessa noite você olhando para dentro de si reconhece: eu estou muito relaxado, como crente eu já fui muito melhor que eu sou hoje. Teve uma época na minha vida que eu era mais fervoroso, eu orava mais, eu lia mais a Bíblia, eu tinha mais prazer em ir na igreja, eu gostava mais de louvar. Hoje eu estou indo na igreja, o povo adora e eu estou... Tem gente, irmão, que nem ânimo para ficar em pé na hora do louvor tem, fica sentado. Sabia aquele crente aborrecido consigo mesmo, com Deus e com todo mundo? Tem gente que vem para a igreja aborrecido, sabia? Tem gente, é verdade. Ah, mas eu não sei cantar essas músicas da igreja de Nazaré, música chata. Irmão, não tem louvor chato.
tem atitude chata. Se eu estou chato, tudo me chateia. Chateia. Se o pastor estiver chato, qualquer palavrinha que a esposa dele fala, ele já está irritado com ela. Não é assim, Daniel? Se você tiver qualquer coisa te chateia. Irmãos, é verdade ou não é, Pacida? Se tiver meio chatinho, qualquer coisa, quando todo melosinho vem, quero nada dela, não está entendendo? Tem crente que vem para a igreja assim, irmão, aborrecido, chato. Irmão, devemos vir para a igreja dizendo: Deus, tira os aborrecimentos do meu coração. O Espírito Santo me alegra. Aleluia. Tu és o Espírito da alegria. Aonde há o Espírito de Deus, irmãos, aí há alegria. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Mais vontade, mais fome, mais desejo. Queridos, mais desejo de ser um cristão mais comprometido com o reino de Deus, comprometido com o corpo, onde eu faço parte dele. Aquele crente que tem prazer em dizer: não, eu vou para a casa de Deus, eu sou membro ali daquela igreja, eu amo aqueles irmãos, eu quero estar lá, eu quero fazer parte, eu quero adorar a Deus, eu quero ser de fato um cristão cheio de alegria, testemunhar a minha fé, falar do meu amor, do amor que Deus tem por mim, do amor que Deus tem para com ela, ser um cristão mais amante de Deus, da verdade, da palavra, e um cristão que está no mundo, mas dizendo: o mundo, eu não sou teu. Amém. Eu sou de Deus. Amém? Amém. O mundo com seu sistema, o mundo com toda a sua maneira de nos enganar, nos levar por ventos errados, doutrinas erradas, falando ainda da ação demoníaca. Irmãos, o diabo, nos últimos tempos, antes da volta de Jesus, ele iria se levantar para enganar, se possível, os próprios escolhidos de Deus, levantar no meio das falsas religiões, levantar no meio de lugares que falam de Deus, falam de Jesus, faz milagre, mas não honra a verdade na sua inteireza. O diabo sempre tentou torcer a palavra. Ele torceu a palavra com o próprio Jesus. Não está escrito? Lá no Éden, chegou para Eva e diz assim: Deus falou assim, assim. Eva falou. E abusa a palavra. Falou assim. Mas é que Deus não falou mais uma partezinha. Sempre o diabo vai tentar ou diminuir a Bíblia ou aumentar a palavra. Vai ou não vai? Sempre ele vai tentar enganar o povo de Deus. Por isso, hoje à noite, o mundo que vivemos nele está cada vez mais confuso no campo da fé. É um mundo saturado pela religião, principalmente aonde, como nós estamos aqui no Brasil, estamos, irmãos, vivendo numa nação com tanta liberdade religiosa. E por causa disso é um prato cheio também para o diabo investir em enganar os próprios escolhidos do Senhor. Que Deus te ajude nessa noite. Que Deus te ajude nessa noite. Quando houver qualquer dúvida no seu coração, não tenha dificuldade de chegar no seu pastor, dizer: pastor, me falaram disso, o que o senhor acha? Pastor, eu conheci alguém que falou determinado assunto a respeito de igreja, da fé, o que o senhor acha? Nunca dê ouvidos se no seu coração lançou dúvidas sobre aquilo que você crê. Procure seu líder, procure seu pastor, honre mais o seu guia espiritual, o seu líder espiritual, aquele que zela pela sua vida espiritual, porque Deus colocou liderança na igreja para ajudar também aqueles que, da parte de Deus, são investidos de autoridade
para pastorear o rebanho de Deus. Amém, queridos? Amém. E a carne? Como vencer a carne? Eu gosto muito das palavras de Paulo, queridos, escrito ali em Gálatas 5, no versículo número 24. Gálatas 5, versículo 24. O que diz? Acho que até o menino colocou ali, olha. Os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com suas concupiscências. Eu pediria ainda a você, querido, que colocasse tem um versículo aqui em 5, Gálatas 5, versículo 20. Coloca aí 18, 20. Coloca no versículo 18. Gálatas 5. Mas se sois o quê? Guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Pode continuar. Ora, as obras da carne, queridos, sabia que a carne, se você pensar bem, o que é que a carne produz? Prostituição, impureza, a lascívia, o versículo seguinte, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. As bebedices, O que mais? As invejas, bebedices, as orgias, as coisas semelhantes e coisas semelhantes a estas, contra as quais eu vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. Seria muito bom se quando a gente convertesse, irmãos, o nosso corpo fosse substituído por um outro corpo de anjo, não é? Mas não é. A gente continua com o mesmo corpo. Continuamos morando no mesmo corpo. Mas hoje eu quero dizer para vocês: arremete. Amém. Arremete. Volte os olhos aqui. O nosso versículo de hoje já foi dito lá. Nós temos que lutar até o sangue. Mas volte os olhos comigo um pouquinho aqui, Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Vamos ler aí. O que diz ali? A partir do versículo número 1. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Versículo seguinte. De modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Continue lendo. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi o quê? Vamos dizer junto, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Irmãos, Paulo escrevendo aos Gálatas,
ele diz assim: andeis no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nós continuamos morando neste corpo, mas o que é que diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23? Nem precisa ir, o menino coloca lá. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz o que? Apanhou agora, hein? Ei, Mateus. E o próprio Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, preste bem atenção aqui. Hoje de manhã eu disse aqui para os irmãos: cada um de nós aqui viemos de uma história de vida. Cada um de vocês aqui, até mesmo os filhos de crente, como a minha filha disse, cada um de nós temos uma particularidade de vida. E eu quero dizer para você hoje à noite, a palavra de Deus diz que Deus quer santificar a sua carne, seu corpo. Amém? E o seu corpo ser guardado e irrepreensível também. A Epístola aos Romanos, irmãos, é a que mais fala seriamente sobre a questão do corpo. Paulo diz assim, que este corpo foi esses mesmos membros que outrora serviam ao diabo, serviam ao pecado, esses membros agora servem a Deus. Mas olha aqui, todos nós que estamos aqui hoje à noite temos na nossa vida áreas da nossa vida que nós éramos mais vulneráveis nelas. Eu dizia hoje de manhã que se eu, por exemplo, nunca fui adepto do álcool, da bebida, na minha carne eu não tenho nenhum problema com a tentação de álcool. Sabe por quê? Eu nunca fui alcoólatra. Concorda ou não concorda? Então, esse lado da minha carne, irmãos, o diabo não vai perder tempo. Vai perder tempo? Ele não vai perder tempo com você. Mas naquela lado do seu comportamento, que o diabo, na sua formação, ali na idade da infância, indo para a adolescência e juventude, áreas da sua vida que foram deformadas, o seu caráter foi deformado, é nessa área que o diabo sempre vai tentar você. Outra coisa, para os adolescentes aqui, quero dizer para você que ele vai tentar você principalmente no que ele tentou Eva, na área da curiosidade. Conhecer alguma coisa que você não conhece ainda. Para aqueles que foram pecadores como eu, ele vai tentar na área que eu conhecia. Concorda ou não concorda? Vai tentar na área, porque nós continuamos conhecendo tanto o bem quanto o mal, irmãos. Mas a Bíblia é clara que eu não sou mais escravo. Eu, quando me converti, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo na minha vida. Mas não quer dizer, queridos, que eu não tenha memória, que eu não tenha lembranças. E o diabo sempre vai tentar na área da sua vida onde você é mais vulnerável. Concorda? Pode ser que a área mais vulnerável da sua vida, como eu brinquei com o irmão hoje, que era a área do brincar com o Luiz, que era a área do temperamento. Se ele era aquela pessoa que qualquer coisa tirava ele do sério, qualquer coisa já envermelhava e já partia para cima do caboclo, irmãos, o diabo vai tentar ir até quando ele respirar
Nessa vida o diabo vai tentar sempre usar alguém para provocar o Luiz. Porque sabe, ele vai ficar bravo, ele vai ficar irado, e ele vai transformar essa ira em ódio e vontade, até pode até ser que ele não parta a cara de ninguém, mas no coração ele já partiu. Jesus diz: se você desejou, você já partiu a cara do outro. Não, eu estou dizendo numa linguagem que todo mundo está me entendendo. Então tá. Se na carne o camarada era sensual, era aquele tipo de pessoa, ou homem ou mulher, que batia o olho e já estava desejando, não podia ver que já estava desejando. E hoje vê tudo, né, irmãos? Foi para ver, está tão fácil de ver, não é verdade? Hoje para ver está fácil demais. Quero dizer para você que se seus olhos não forem puros, a carne vai desejar, vai ou não vai? Por isso, meu irmão, Jesus disse: olha, se o teu olho te escandaliza, é melhor arrancar ele do céu faltando um olho do que com dois para o inferno, concorda? Então, quero dizer para você assim: olha, é sério isso, irmãos. A palavra de Deus disse: na sua luta contra o pecado, você está lutando até a carne? Na sua luta contra o pecado, você está lutando até a carne? Isto é sério, irmãos. É sério, sabe por quê? Porque o diabo, ele vai tentar fazer você pecar. Vai tentar. Eu digo para os rapazes e moças: você vai namorar, fica num lugar fechadinho, lugar sozinho, vocês dois aí. Começa para ver, irmão. Logo está praticando imoralidade e logo está indo para a cama com a namoradinha, com o namoradinho, está fazendo coisa errada, irmão. Por quê? Ah, pastor, a carne é fraca, mas Deus é forte. Amém. Toma vergonha na cara e diz: diabo, eu não vou brincar com a minha carne, concorda? Irmão, não tem negócio de dizer que carne é fraca sim. Mas o meu Deus é poderoso. E se você resistir os pensamentos sensuais, resistir o diabo, dizer: olha, meu namoro tem regra. Menina, quer namorar comigo? Você é aquele crente santão. Ah, mas nem nos agarra não. Quer negócio de agarra não. Se agarra, eu vou querer ir com você para a cama. Não tem nada de agarra não. Você está entendendo? Irmãos, é sério. Eu gosto sempre de dizer para homens casados: homem casado pode ter amizade com mulher casada, com mulher que ninguém pode, irmão. Mulher pode ter amizade com homem. Quer ombro para chorar? Vai chorar no ombro do seu marido, vai chorar no ombro de uma outra irmã cheia de fé para te ajudar, vai chorar no ombro de homem. Vai logo, irmãos, ir para a cama com ele, vai ou não vai? Todas as amizades assim vai despertar a carne do indivíduo, vai fazer coisa errada, vai pecar. Por que no meio da igreja tem tanto pecado de moralidade, tantos adultérios, tanta prostituição, tanta fornicação no meio do povo de Deus? É porque a carne é fraca, pastor. Não, eu sou crente fraco, não oro, não vigio, concorda, irmãos? Tem que estabelecer regras, princípios da minha conduta como marido, como mulher, minha conduta como namorado, como namorada, como moço, como moça, minha conduta diante de uma televisão, diante de um computador, diante da minha. Eu tenho que cuidar da minha carne, porque ela vai querer fazer os desejos dela. Por isso, irmãos, a palavra de Deus diz: ande no Espírito e você não vai satisfazer as concupiscências da sua carne. Quero dizer para vocês assim, irmãos: o nosso corpo, ele é neutro. O que converte é o meu espírito que renasce. E a minha alma, ela tem que ser tratada, tem que ser sarada. Ah, pastor, mas eu tenho muitas compulsões. Eu tenho compulsão na minha vida sexual. Eu sou uma pessoa que procura um médico, ou procura um psicólogo cristão, procura e vai para o joelho e peça: Senhor Jesus, olha, eu sou um homem, sou uma mulher, sei lá, tudo descontrolado, a minha alma é doente. Vai procurar ajuda nos pés da cruz, que tem remédio para esse tipo de comportamento. Tem, irmãos? Tem. Tem pessoas que dizem: ah, mas nasceu meio sapatinha e meio. Cada irmão não tem isso não, eu creio em cura, concorda?
Tem cura no sangue de Jesus, tem cura no poder de Deus, irmão. Porque é carne. Se o Espírito converter, renascer de novo, eu creio no poder da cruz. Quando Jesus diz: você quer me seguir? Você vai ter que negar a si mesmo, suas vontades, seus desejos, aquilo que é prazeroso para você, mas que Deus odeia, e tem que tomar a cruz, que significa: todos os dias eu estou morto. Paulo disse: eu já estou crucificado. O que é crucificado? Já morri. Eu estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos lutar mais? Amém. Na minha luta e na sua luta contra o pecado, você está lutando até o sangue? Amém? Amém. Fique em pé. Maravilhoso Deus, hoje à noite nós estamos diante daquele que é santo, daquele que nesta noite olha para cada um de nós aqui e nos ama tanto. Estamos diante daquele que nesta noite, como lemos na palavra, como Pai, o Senhor nos corrige. Como Pai, o Senhor nos disciplina. Como Pai, às vezes o Senhor precisa usar a palavra como espada para cortar. Como Pai, nessa noite nós queremos aceitar a sua correção. Ó Espírito Santo, continue usando essa palavra como meio de disciplina, como meio de nos corrigir, de nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu infinito amor, pela sua graça que renova a cada manhã na minha vida e na nossa vida. Amém. Nós queremos mais uma vez renovar Glória a Deus. a nossa entrega, renovar a nossa fé, e nessa noite pedir: nos ajude, nos ajude. Nos ajude a levar mais sério a nossa caminhada cristã. Nos ajude, ó Deus, nessa noite a não brincarmos com o mal, mas que possamos fugir do mal, pois assim nós seremos vencedores. Abençoa a tua igreja, abençoa seu povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém.